Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu agradeço a todos que acompanham essa mensagem pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, que acompanha aí pelo Instagram, na página A Luz das Escrituras, pelos grupos no WhatsApp e pelo meu canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil. Bom, semana passada, ao compartilhar a mensagem do Vem Segue, eu convidei o meu amigo ali, Josimar, ele é do canal Cosplay de Retornado, e eu tenho um projeto de cada semana convidar uma pessoa ali da Liga da Justiça, ou até mesmo um ouvinte dessa mensagem que queira gravar uma mensagem comigo em conjunto do Vem Segue, tá bom? Então eu vou fazendo o convite aí para as pessoas, e hoje eu convidei o meu amigo Adriano, do canal Meu Propósito, tá bom? Então ele vai fazer essa mensagem junto comigo aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, irmão Adriano, e todos vocês que estão ouvindo essa mensagem aí, tá bom? E a designação do Vem Segue, eu vou estar dividindo com ele aqui para nós compartilharmos. Eu vou ler um versículo que é da designação, que ele escolheu previamente, ele vai ler o restante e fazer as considerações e explicação dele. Bom, eu escolhi da parte que ele escolheu lá, a seção 63, versículo 12, que diz assim: portanto, eu, o Senhor, não me agrado daqueles de vós que têm procurado sinais e maravilha para alcançar a fé, e não em benefício dos homens, para a minha glória. Bom, então o Senhor, primeira coisa que ele fala aqui, é que ele não se agrada daqueles que estão procurando sinais e maravilhas, milagres, para depois alcançar a fé. Inverter a ordem natural das coisas, né? Então ele está invertendo. E o pior, no final aqui ele diz que as pessoas procuram esses sinais e maravilhas não para beneficiar o próximo, né? Por exemplo, procurar um milagre para a vida de outra pessoa é algo muito justo. Por exemplo, tem pessoas que estão acamadas aí, doentes, né, há mais de um mês, né, 3 semanas, 4 semanas aí. É justo pedir um milagre, um sinal, uma maravilha para que outra pessoa seja curada. Mas é muito egoísta a gente ficar querendo satisfazer o nosso próprio desejo, pedindo um milagre para nós vermos, para satisfazer o nosso próprio ego, tá bom? Então, para complementar essa escritura aqui e já passar para o Adriano aí a mensagem, eu vou ler aqui Éter, capítulo 12, versículo 6. Quem está falando é Moroni aqui. Ele diz assim, ó: e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam e não se veem. Portanto, não disputeis porque não vendes. Porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, se você quer receber um testemunho sobre a lei do dízimo, por exemplo, você precisa cumprir a lei do dízimo. Se você quer receber um testemunho sobre a palavra de sabedoria, você precisa cumprir a palavra de sabedoria. E assim por diante, né? Ou em outras palavras aqui, ele falou: não recebereis um testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, nessa escritura aqui, eu posso dizer o seguinte, que a fé, ela antecede o milagre. Não é o caminho inverso, não é um milagre primeiro e depois eu vou crer. E é esse o sentido dessa escritura. E eu passo para o Adriano aí continuar fazendo as considerações e lendo a designação dele. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. São muitas emoções. Que privilégio, Vanderlei, poder estar aqui no canal Escola Dominical Brasil e fazer parceria com você. Coisa boa, meu irmão. Pois é, Vanderlei, as coisas estão invertidas, né? As pessoas, elas querem primeiro os sinais para depois exercer fé. Se Jesus aparecer, aí sim eu vou acreditar. E a coisa não funciona bem assim. Eu gostaria de ler algumas escrituras com vocês hoje, né? E podemos falar um pouquinho sobre isso. Lá em Doutrinas e Convênios, na seção 63, no versículo 7 até o versículo 11, lembrando que essa é a escritura do meu coração, diz o seguinte: e os que buscam sinais, verá sinais, mas não para a salvação. Em verdade vos digo, há entre vós quem busca sinais, e tem havido desde o princípio. Mas eis que a fé não vem por sinais, mas sinais seguem os que creem. Sim, sinais vêm pela fé, não pela vontade do homem, nem como lhes agrada, mas pela vontade de Deus.
Sinais, sim, sinais vêm pela fé, para produzir obras grandiosas. Pois sem fé o homem algum agrada a Deus. E Deus não se agrada daquele com quem está irado. Portanto, ele a esses não mostra qualquer sinal, a não ser com ira, para sua condenação. Então, rapidinho, né? Se você quer um sinal, se você insiste em um sinal, você deve ter muito cuidado, porque o Senhor pode lhe dar um sinal. E esse sinal pode ser em você mesmo ou em alguém próximo de você. Cuidado. Né? Pessoas buscando sinais sempre existiu, desde o princípio, e sempre vai existir. Então não se preocupe com isso. Tá bom? Entenda que os sinais eles vêm primeiro pela fé e não a fé pelos sinais. Tá? Então primeiro você tem que pagar o preço, você tem que exercer fé para que você veja os milagres acontecendo em sua vida, tá? Entenda que os sinais eles vêm pela vontade de Deus e não pela sua vontade ou pela minha vontade, mas só pela vontade de Deus, tá? E no tempo dele. Então, mais uma vez, cuidado se você insiste em sinais, porque eles podem vir em você mesmo, porque o Senhor só dá sinais para quem pede sinais de forma irada. Então, cuidado, tá? Ok, pessoal? Então é isso. Sinais, eles vêm depois que você exercer a fé, tá? Essa escritura estava relacionada ao irmão Ezra Booth, que esse irmão viu Joseph Smith ministrar e dar uma bênção de saúde de uma irmã e essa irmã ficou curada. Então, ele se filiou à igreja por causa desse milagre, dessa maravilha que ele viu. Então ele se filiou da forma errada. Não tinha base, não tinha raiz, não tinha testemunho, não tinha conversão aí. Então, claro que em um determinado momento que chegasse uma dificuldade ou outra, ele iria abandonar. Tá? E foi o que aconteceu. Tá? Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, Lamã e Lemuel eles viram um anjo. Alma, o filho, vira um anjo. Por que Lamã e Lemuel eles não seguiram o Evangelho de Cristo? E por que Alma, o filho, ele seguiu o Evangelho de Cristo? Porque depois que ele teve aquele sinal, Alma foi lá e orou para saber por ele mesmo as coisas. Então, ele obteve, ele orou e jejuou por muitos dias. E ele sabe por ele mesmo sobre Cristo e sobre a expiação de Cristo. Essa é a grande diferença. Entendeu? E outra coisa também no que diz respeito a milagres e sinais. Existe uma lei, e isso está lá em Doutrinas e Convênios 130, 20 e 21. Existe uma lei irrevogavelmente decretada desde a fundação do mundo, a qual todas as bênçãos se baseiam. E quando de Deus recebemos uma bênção, é por obediência à lei na qual essa bênção se baseia. Então, se você está recebendo uma bênção, é porque você obedeceu à lei que baseia aquela bênção. Se você quer alcançar uma bênção, então você precisa cumprir os requisitos para alcançar aquela bênção, tá? Não vem um sinal sem o exercício da fé, tá? Então, quando eu penso assim em questão de alcançar uma bênção, eu lembro muito daquela mulher que sofria por muitos anos com fluxo de sangue. E aí ela viu a multidão e Cristo passando com aquela multidão e ela disse, se tão somente tocar nas vestes dele ficarei curada. E ela tocou na veste de Cristo e Cristo disse, quem me tocou? Porque o poder de Deus emanou de Cristo de uma forma que não podia ser negado. E aquela mulher, ela foi curada. Então, se nós exercermos fé suficiente, o que eu preciso fazer para alcançar esse milagre? Faça. Porque se tão somente você fizer isso, o milagre acontecerá, tá bom? Então, eu gostaria de uma forma rapidinha, falar de um momento que eu, Adriano Pereira, busquei sinal. Adriano Pereira também buscou sinal. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha noiva e lá estavam os missionários ensinando ela. Eu participei de uma forma educada, recebi um livro de Mormon e fui convidado a orar igualmente a família. Só que quando eu voltei uma segunda vez, os missionários estavam lá novamente. E aí eu já fiquei um pouco irado, já comecei a rabiscar o livro de mão, procurar pontos que pudesse pegar em contradição, tal, não sei o quê. Tive uma discussão com os missionários. E aí os missionários também me ensinaram sobre jejum. E eu tinha uma oração que eu fazia, era a seguinte, eu dizia, Senhor, eu sei que esse livro é falso, então por favor, Senhor, só confirma para mim. O Senhor nunca iria confirmar isso para mim. Então, teve um momento que eu até jejuei, passei 24 horas sem comer nem beber, quase eu passo mal. E também não veio a resposta.
Teve um dia que eu cheguei na casa da minha noiva e lá ela não estava. Por quê? Porque ela tinha ido para entrevista batismal. Eu digo, não, agora eu vou terminar esse relacionamento. Fui para a igreja, quando cheguei lá ela já tinha saído, já tinha terminado a entrevista. E aí eu falei com os Eliseus, não sabia eu que eu estava passando por uma entrevista também, sem saber. E o Helder de Almeida, porque os dois missionários que me ensinaram eram Adriano de Almeida e Adriano de Antunes. Adriano Antunes. E ele olhou bem firme para mim, Helder de Almeida, e disse, você quer saber? Mas realmente você quer saber que essa igreja é verdadeira? Eu disse, eu quero. Então venha domingo e você vai saber que essa igreja é verdadeira. E aí eu fui para casa. Quando foi num sábado, tinha uma festa, eu sempre virava a noite na festa. Mas quando eu cheguei na festa, eu fiquei com um incômodo. Uma sensação que eu deveria ir embora para casa, para dormir, para descansar. E eu fiquei com aquela agonia, me despedi de todo mundo, fui para casa dormir. Quando eu acordei no outro dia, no domingo de manhã, veio uma lembrança. Vá para a igreja. Eu digo, nossa, ir para a igreja? Vá para a igreja. E aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, que eu vi para minha noiva, né? Eu disse a ela assim, ó, entre eu e você já não dá mais para continuar. E aí eu fiquei sentado, já era próximo da Sacramental, e era primeiro domingo do mês, dia de jejum e testemunho. E aí eu comecei a ver aquelas pessoas indo ali, prestando testemunho. Tinha até uma criança que disse que o pai dela era carreteiro, e a carreta virou, e nada aconteceu com o pai, e ela sabia que o Senhor tinha protegido ele, porque toda vez ela orava pelo pai, quando ia viajar e tal. E eu, naquele momento, comecei a chorar, porque eu disse, nossa, que é isso que está acontecendo? E era muito duro para chorar, assim. E eu, nossa, e muitas pessoas prestando testemunho. Aí, era uma locação, não era uma igreja construída. Eu fui pro cantinho assim, eu digo, quero saber o que está acontecendo. E quando eu fui iniciar a orar, todas as respostas que eu tinha perguntado ao Senhor me vieram. Joseph Smith, um profeta de Deus. O livro de Mormon é verdadeiro. Joseph Smith, um profeta de Deus. Essa é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. E fui repreendido pelo Senhor. Por que recusastes minha palavra? E ao mesmo tempo senti sua misericórdia quando ele disse, mas eu te perdoo. Eu te amo. Eu naquele dia, foi a maior de todas as experiências da minha vida. Eu saí correndo atrás dos missionários. E eu falando, Eldres, por favor, me perdoa, Eldres, por favor. Quando eu posso ser batizado? E os Eldres começaram a chorar comigo e marcaram para quarta-feira. E naquela quarta-feira, dia 11 de setembro de 97, eu entrei nas águas de batismo. Eu sei que essa é a igreja de Cristo. Eu sei que esse é o reino de Deus. E eu sei que o milagre só veio depois que eu abri o meu coração ao Senhor e exerci a fé. Eu fiz aquilo que era requerido. Eu orei com sinceridade de coração. E aí o Senhor me respondeu. Eu sei e Deus sabe que eu sei. Por isso eu não posso negar. Presto o meu testemunho. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. E se você não é inscrito no canal Escola Dominical Brasil, se inscreve. Se você também não conhece o canal Meu Propósito, tá o link na descrição. Vanderlei, não precisa nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Valeu, meu irmão. Forte abraço, pessoal.